Voltando, gente, vamos falar de crenças. E pra gente ter uma mente limitada, ampliar nossa capacidade, a gente tem que respeitar alguns pressupostos, que as nossas crenças precisam mudar e as nossas atitudes precisam mudar. Essas crenças limitantes, tu pode imaginar que muitas delas não passam de mentiras dentro da tua mente. Eu não sei se quem tá me assistindo tem filhos, mas a gente sabe que uma mãe é capaz de fazer tudo pelo seu filho. E ela descobre coisas que ela não sabia que ela tinha capacidade. Por que que isso acontece? Porque realmente a gente se limita a pensar que a gente tem uma capacidade desse tamanho. E aí vem a vida e te pede, e tu por amor, porque a coragem, ela tá conectada ao amor, tu por amor descobre coisas que tu nem sabia, porque por ti tu não fazia, mas por um filho, que é um amor tão grande, tu faz. Então, isso é só uma palhinha do que. Então, isso é só um pouquinho do que a gente pode começar a pensar sobre essas limitações que a gente colocou na nossa cabeça. E eu tenho certeza que tu deve te questionar: meu Deus, deve ter muita coisa que eu sou capaz e eu não sei o que eu não tive oportunidade. Por exemplo, tem muitas pessoas que acham que são ruins em uma matéria porque tiveram professores ruins. Ou professores que a metodologia não encaixou. E aí tu leva uma crença a vida inteira de que tu não é boa nessa matéria, nesse conteúdo. Então, algumas crenças a nosso respeito precisam mudar. E a gente vai ver juntas agora algumas formas de atacar essas crenças e destravá-las. Mas antes, então, para a gente entender uma mente limitada e uma mente ilimitada, é como um termômetro e um termostato. Um termômetro, ele mede apenas a temperatura e só. Um termostato, ele avalia a temperatura e reage conforme a temperatura e modifica as coisas. Então, uma mente limitada é aquela que avalia o ambiente, avalia a situação e tem a reação específica necessária para fazer a diferença. Essa é a mente que nós temos que ter. E isso muda o jogo completamente. Vamos para os segredos agora para destravar. Primeiramente, tu vai começar a perceber essas vozes internas. Eu não consigo, pra mim não dá, pra mim é difícil, tu é isso, tu é assado, tu não vale nada, tu é uma merda, tu é um fracasso. E aí tu vai imaginar como uma pessoa que essa crença que tá aqui, ó, o tempo inteiro falando contigo, e tu vai ridicularizar dentro da tua mente. É até essas frases assim que não agregam em nada, por exemplo, tu não vale nada, tu faz tudo errado. Começa a falar de forma engraçada. Ah, tu não vale nada, que não aguento mais tudo à minha volta. Tá? Pra gente tirar esse poder dessa crença. Tudo tá nas nossas mãos. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos esse controle. Só que se a gente não se apropria disso e não coloca as coisas no seu devido lugar, não, nada acontece. Então, a segunda forma, tu já imaginou aquela pessoa, né? Nosso segundo segredo para atacar nossa crença limitante é atacar com fatos. Eu gosto de fazer isso na terapia. Vou pegar isso aqui que tem aqui, tá? Que às vezes a gente vem com uma crença, tá? A gente vem com uma crença. Ela tá aqui, um pensamento, uma frase. E aí eu não sou boa o suficiente, tá? Não sou boa ou tudo que eu faço dá errado. E a gente vai atacar essa crença de uma forma que a gente consiga romper. Eu não vou quebrar aqui, né, gente? Não vou quebrar aqui, né, gente? Mas a gente vai bater com perguntas. Será que nada do que eu faço dá certo? E aquilo que tu fez? E aquilo outro? Será que tu usou todos os recursos? Será que a gente não tem mais nada para fazer? Será que não existe possibilidades? Tu realmente acha que esgotou tudo? E eu quero te falar também, a gente tem essa distorção cognitiva bem frequente de dizer, eu já fiz de tudo, nada dá certo pra mim. E eu falo isso pra vocês, gurias, não pra ridicularizar esses pensamentos que vocês têm, mas eu também passo por isso, e isso não passa de sabotagens que fazemos conosco. A gente se coloca nesse papel, a gente se enche desses pensamentos e faz o quê? Faz a gente cada vez se sentir mais desmotivado para provocar qualquer mudança. Essas crenças, elas têm um impacto muito grande no nosso humor.
Por isso que a gente deve atacá-las com perguntas e fatos. Eu vou te falar várias coisas que tu fez que deu certo. A gente vai ter uma aula de distorção cognitiva pra gente ter antídotos pra lidar com isso, tá? Mas, nesse momento, a gente vai atacar essas crenças, tá? Nosso terceiro segredo pra acabar com as nossas... Vamos criar uma nova crença. Um pensamento alternativo mais maleável. Por exemplo, tá? Nada do que eu faço dá certo. Pode ser que isso que eu fiz não deu certo, mas já fiz muitas coisas que deram certo e provavelmente eu ainda tenho alguma coisa para aprender até dar certo. Melhorou, tá? Então a gente vai criar uma crença mais positiva, uma crença para colocar no lugar e toda vez que essa vier, a gente vai intencionalmente colocar essa por cima. Se tu quiser mentalmente criar uma personalidade forte que ataque aquela crença limitante, eu também acho legal. Da mesma forma que a gente criou um personagem bem ruim, que fala com a gente de uma forma pejorativa, a gente também pode criar uma personalidade mais empoderada para atacar, tá? E para nos dizer, para dar uma orientação. Nós temos uma voz interna que conversa conosco o tempo inteiro e a gente não precisa ter uma voz punitiva, uma voz crítica, uma voz exigente. A gente pode ter uma voz mais acolhedora, uma voz de treinador, de treinador, uma voz de pai, de mãe, de cuidado, entende? Essa voz ela não precisa ser uma voz terrível. A gente pode transformar ela numa voz que nos impulsiona para as coisas melhores da vida. E a nível de curiosidade, mas uma curiosidade que faz muita diferença na vida, quando a gente tá com emoções negativas, pensamentos negativos, a gente diminui muito a nossa capacidade de pensar em possibilidades diferentes na vida. Tem um experimento que fizeram com um grupo de pessoas, 5 grupos de pessoas, e mostraram para elas vídeos de filmes com cenas de terror, de suspense, de tensão e também de felicidade e satisfação. E pediram para, após ver essas cenas, as pessoas criarem cenas semelhantes e escreverem numa folha. As pessoas que foram submetidas a cenas, que tiveram cenas tensas, ruins, negativas, elas ficaram com menos ideias. E as outras tiveram muito mais ideias. Isso reflete a nossa mente quando ela não tem pensamentos positivos, quando a gente está com uma emoção negativa, ela não consegue pensar em possibilidades. É como se a gente tivesse presas. Entende? Então, quando a gente começa a atacar essas crenças, mudar o nosso humor, até nos proporcionar momentos alegres para pensar sobre os nossos problemas depois, já gera muito mais criatividade para pensar em soluções. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar das mentiras da aprendizagem. Isso também vai te ajudar a destravar muita coisa dentro da tua mente. Então, não perde. O próximo vídeo é importantíssimo. Beijão.